Larissa, não foi por falta de aviso. O Palácio do Planalto foi avisado. Agora, tem uma ala do governo que quer a judicialização, ou seja, ir para o confronto, ir para o bate-cabeça. E uma ala fala, não, vamos conversar com o Congresso Nacional para saber se há novas alternativas. A grande questão é que se Lula for para o Supremo e o Supremo autorizar o IOF, isso pode também causar um abalo na imagem pública do Palácio do Planalto, porque não pegou nada bem para a sociedade a questão do aumento do IOF. Boa tarde para você, Uribe. Boa tarde para a Luísa, para a Tainá, que deve estar voltando para aí daqui a pouquinho. Uribe, não foi por falta de aviso, como você falou, só que não foi o jogo que estava combinado nos bastidores. Então, a ideia de que o discurso da defesa de um corte de impostos, de evitar que pese no bolso do trabalhador a estratégia do governo para reduzir o déficit fiscal, garantir ali um superávit ou pelo menos um equilíbrio das contas públicas daqui em diante, tudo isso vem ali como um convite para o confronto feito pelo Congresso Nacional ao Palácio do Planalto. O que a gente observa aí nas conversas de corredor neste momento? O governo federal ficou, sim, profundamente incomodado, mas o fato é que eles não podem se dar o luxo, neste momento, de não reagir em todas as frentes. Quando você fala em judicialização, contingenciamento, possibilidade aí de corte, inclusive em emendas parlamentares, ou ainda a busca de novas receitas, com, por exemplo, pagamentos de dividendos de estatais e assim por diante. Todas essas frentes são necessárias neste momento porque o governo não tem força política para agir em uma vertente só e colher o resultado necessário. E isso ficou muito evidente nessa votação de ontem. O Congresso Nacional deu um recado claro, decidiu, na visão dos próprios líderes governistas, fazer um convite a Lula para o confronto. E o governo não tem muita alternativa a não ser embarcar nessa briga em condição de fragilidade. É isso que precisa se observar. Então, pelo que eu pude conversar com alguns líderes governistas de ontem para hoje, o que está no radar ali com muita clareza? Essa ideia de judicialização está vindo mais do Ministério da Saúde, ainda pouco pacificada no Congresso, no governo federal, porque existe aí uma preocupação em trazer mais uma vez o embate Supremo Legislativo como peça desse cenário político que está desenhado. Então, tem essa frente, tem a possibilidade de se buscar outras receitas, isso vai ser feito, continua sendo fruto de negociação, não só no Ministério da Fazenda, mas também em outras alas do Executivo Federal. E tem o caminho que é tido como absolutamente necessário neste momento, de acordo com os líderes com os quais eu conversei, que é contingenciar. Então, a partir do momento em que se derrubou esse decreto, o recado que está sendo dado pelos governistas ao Congresso é: já que vocês fizeram isso, vai ter que cortar sim, e vai cortar em emenda parlamentar, inclusive. Então, vai mexer com vocês também. Tudo isso está amarrado e vai vir embalado pelo governo do presidente Lula em cima de um discurso ideológico de que o governo federal tenta ajudar os pobres e esse Congresso trabalha pelo pessoal da cobertura com piscina. É isso que vai ser trabalhado em termos de comunicação, em termos de estratégia política, neste momento, pelo menos de imediato, segundo as fontes com as quais eu conversei. Inclusive, para você ter uma ideia, Uribe, essa estratégia passa por personificar esse embate entre ricos e pobres nas figuras da cúpula do Congresso Nacional que tiveram participação ativa na negociação dessa votação de ontem. E aí eu cito como exemplo, citado por um parlamentar bem influente ali no governo para mim, a ideia de que, inclusive, nomes como o próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, vem de uma elite da política ali regional, vem de famílias com dinheiro. Então, a ideia é imprimir neles o carimbo de que eles são meninos ricos da cobertura com piscina que estão trabalhando pelos privilegiados.